Oi, pessoas, como vocês estão? Galera, eu só tô aqui pra agradecer o quão incrível vocês foram. O primeiro vídeo foi muito massa, a repercussão, recebi muitos feedbacks positivos, muito amor, muito carinho pra eu continuar. E tô aqui. E aí eu fiquei matutando sobre o próximo vídeo, muita gente pediu pra eu contar um pouco da minha história. Aí eu comecei a fazer o vídeo, começou a ficar muito longo, muito confuso. Decidi fazer 50 fatos sobre mim, mas ficou blá também, tipo, péssimo. Então eu falei, cara, vou escolher algum fato primeiro e vou contar sobre esse fato. E aí, se tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem saber outras coisas, também vocês podem ir perguntando que eu vou contando. É, eu quero compartilhar minha experiência que foi morar na Nova Zelândia por 6 meses. A primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu conto que eu fiz meu intercâmbio lá é por que a Nova Zelândia? Muito simples. Quando eu tinha 8 anos, eu vi o filme do Senhor dos Anéis e eu me apaixonei com aquelas paisagens, com aquela vista, com tudo. A história do Senhor dos Anéis em si. Eu fiquei tão apaixonada que eu falei, quando eu crescer eu quero ir nesse lugar. Só que era tudo muito mágico, e aí eu não sabia que parte era verdade, que parte não era e tal. Aí eu cresci e comecei a pesquisar sobre as filmagens e tudo, e aí eu vi que 90% das gravações foram feitas na Nova Zelândia e em espaços naturais. Eu falei, cara, fechou, é lá que eu vou morar. E aí, né, cresci, vivi e tal, e aí sempre Nova Zelândia, Nova Zelândia. Só que eu comecei Antes eu focava no Senhor dos Anéis. Depois eu comecei a focar na Nova Zelândia em si, na cultura, entender tudo o que acontecia lá. E quando eu comecei a estudar sobre o país, eu conheci os Maores. E eu apaixonei com a história dos Maores. Os Maores são os indígenas da Nova Zelândia. E a cultura deles, como que eles se construíram, eu apaixonei. E aí, minha primeira tatuagem é um símbolo Maori, pra quem não sabe. E eu fiquei assim, cara, eu quero viver isso. E aí, quando eu tive a oportunidade, fui fazer meu intercâmbio lá. A Nova Zelândia é um país de 4 milhões de habitantes, então sim, é muito pequeno se comparado com o Brasil. E é dividido em duas ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Eu morei na Ilha Sul, na cidade de Christchurch. Christchurch foi uma cidade que aconteceu um terremoto, e então a cidade ainda está em reconstrução. Eu tenho amigos lá, eu converso. Já está bem melhor do que antes, mas ainda é uma cidade em reconstrução. E é a segunda maior cidade do país. Então, é uma cidade de 200 mil habitantes. É uma cidade que tem praia. Mas eu só consegui entrar no mar uma vez, porque tipo, foi muito, 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 muito frio. E pra eu conseguir entrar no mar, eu tive que usar aquelas roupas de surf, assim. E é uma cidade que realmente gosta da cultura e da diversidade, assim, é muito massa. Não é a cidade mais diversa, essa cidade é a capital, que é Wellington, porque lá tem os estúdios de gravação. Mas Christchurch é muito essa coisa da diversidade, de conexão e tudo, e eu fiquei apaixonada com a cidade. Não é uma cidade tão popular, vamos se dizer assim. Normalmente as cidades mais populares são Auckland e Queenstown. Auckland por ser a maior cidade da Nova Zelândia, então todo mundo é a que mais conhece, é o que você vai pra lá, mas também é a cidade que mais tem brasileiro. E Queenstown porque é a cidade dos esportes radicais. É, mas Christchurch é no meio da Ilha Sul, então me possibilitou viajar muito pela Ilha Sul. E aproveitei bastante, é muito massa lá, a galera tem uma abertura pra vida que é incrível, as pessoas super elogiam, super são abertas a conhecer umas às outras, de um jeito diferente do brasileiro. Mas assim, eu sentia muito cuidado das pessoas com os outros, assim. Meu primeiro final de semana lá, eu fui passear, peguei um ônibus e fiquei super perdida. E aí um senhor parou a vida dele pra me ajudar a pegar o ônibus de volta pra minha casa. E assim, tem vários casos de amigos também que chegaram perdidos com inglês horrível, assim, e o pessoal parou o que eles estavam fazendo pra ajudar. É uma cidade, quando eu falei, quando eles valorizam a diversidade, é de verdade, gente. Tipo assim, você vai andar na rua, vai ter os maores, vai ter os kiwis, vai ter senhorinha com cabelo colorido, vai ter galera andando descalço, tem
por exemplo, o ônibus que eu pegava com frequência pra ir pro centro, da minha casa pro centro, a motorista era uma trans e ela era muito massa, tocava música clássica, ela cantava dentro do ônibus brilhantemente. Então, sim, é uma diversidade mesmo, acolhe. Não quer dizer que não tenha problemas, que não tenha preconceitos, não é isso, mas é um lugar que as pessoas se respeitam acima de tudo. Não quer dizer que concordam com todos os comportamentos, que tá tudo certo, mas é um lugar que todo mundo se respeita. E o mais incrível é que, tipo assim, eu, mulher, podia andar na rua de madrugada que tava tudo certo. É lógico que eu não fazia com tanta frequência porque eu tinha um medo instalado dentro de mim, né? Por ser brasileira, por morar aqui. Mas lá eu sabia que era seguro fazer isso. Quando eu morei lá, eu morei numa família de dois irmãos mais novos do que eu, então foi a primeira vez que eu fui irmão mais velha, foi engraçado. E, né, com o pai e a mamãe, e o filho do meu host father, ele vinha alguns finais de semana e ficava com a gente. Então foi muito interessante porque eu descobri a questão de família, como que era a rotina, e eu achei os relacionamentos super saudáveis, principalmente do casal. E lá na Nova Zelândia, os pais têm uma grande preocupação com o suicídio dos filhos. Isso porque o suicídio entre pessoas jovens é muito comum, isso é muito, muito triste. Então o pessoal tem todo um cuidado para lidar com os filhos e às vezes eles discutem sobre isso que é o mais interessante. Na mesa de jantar eu tive a oportunidade de discutir sobre a morte, a gente discutiu o suicídio, a gente discutiu depressão de uma maneira muito saudável. E eu fiquei muito feliz em ver que lá tem esse tipo de discussão que eu acho super importante para a nossa saúde. Mas não aconteceu nada com meus host brothers, pelo contrário, eles estão muito bem. Mas sim, tem esses problemas lá e isso é um assunto para um outro vídeo. E o outro motivo que me levou para Nova Zelândia, claro, foram os esportes radicais. Tipo, fato, não adianta. Apesar de eu ter prometido pra minha mãe que eu não ia fazer nada, né? Mas aquela promessazinha que tá tudo bem quebrar. Mas eu fiz. Eu esquiei, não sou boa em esquiar. Tive a oportunidade de fazer. De pular de paraquedas. Uh, Fiz rafting. Fiz voo de helicóptero radical. Um negócio chamado jet boat, que é uma lancha própria para dar carrinho de pau, assim, cavalinho de pau, no meio de canyons, assim, paredões cabulosaços. Fiz. É, escalei dentro de caverna. Fui num vulcão semiativo. Fiz a caminhada de Mordor, que é uma caminhada de 19 quilômetros em um dia, só que a gente faz essa caminhada num vulcão que é semiativo, então você tá andando, tipo assim, caminhei 9 quilômetros, aí tem uma placa. Se essa luz estiver vermelha, por favor, volte, que é risco de erupção. Aí você anda 9 quilômetros, pra que lado que você vai? Sobrevive e corre. Mas deu tudo certo. Não fiz mergulho lá, porque lá não é tão legal assim pra fazer mergulho. Mas na Ilha Norte, que é mais quente, que é bem mais quente que a Ilha Sul e tal, já é possível nadar, as praias são muito legais, mas as praias elas são muito diferentes do Brasil. Tipo assim, você tem que andar muito pra você conseguir entrar num lugar pra você conseguir nadar. Além disso, eu mochilei por 45 dias no país todo. Então eu fiz 15 dias na Ilha Sul, apesar de eu morar na Ilha Sul, já ter visitado muito a Ilha Sul, tinha alguns lugares específicos que eu não tinha oportunidade de conhecer, porque era perto, longe, tipo assim, não dava. Então eu fiz 15 dias com dois amigos e a gente rodou, nesse tempo a gente acampou, a gente fez uma Great Walk da Nova Zelândia, que é uma caminhada de 45 quilômetros no total, então foi muito, muito especial. Passei o Natal e o Réveillon com os meninos, de um jeito super diferente. E depois eu mochilei por 15 dias, por 30 dias na Ilha Norte. E lá na Nova Zelândia eles têm um ônibus que você compra um roteiro pelo lugar que você quer passar. E aí eu comprei esse roteiro da Ilha Norte e viajei nesse ônibus com pessoas do mundo todo. E eu era a única latino-americana fazendo aquele trajeto com aquela empresa de ônibus. Então foi especial porque eu só vivi com pessoas de outras culturas, não convivi com latinos e foi uma experiência muito, muito única. E dentro dessas viagens, assim, né, o que te marca são paisagens incríveis, de conexão. Nova Zelândia é um lugar que você vai para curtir o caminho.
Normalmente você chega numa cidade, a cidade não é tão interessante assim, mas o caminho valeu a pena. Normalmente os caminhos são muito bonitos, é de uma natureza única. Ao mesmo tempo você tá passando por uma floresta, tipo aquela coisa de selvagem, quando vê você tá num campo, quando vê você tá passando pela neve e quando vê você tá na praia. Então você não sabe o que sentir, mas você sente, você tá presente. E o caminho todo é muito incrível. E às vezes você chega na cidade e fala, cara, tá, mas é uma cidade pequena, que às vezes não tem muita coisa pra você fazer, não tem lugar chique pra você ir, não tem bar tão interessantes. Mas aí você senta e você vê um dos pôr do sóis mais lindos da sua vida. Você se sente presente. Você sente que o seu presente é aquela natureza te recebendo. E isso é maravilhoso. Fiz várias caminhadas na natureza lá. Porque isso era uma coisa que eles faziam com muita frequência. Era mais fácil eu conseguir amigos pra acordar às 7 horas da manhã pra ir no meio do mato fazer uma caminhada do que eu conseguir amigos pra ir pra um barzinho. Então, assim, isso era muito bonito. E nessas viagens eu vivi a cultura deles. Eu tive a oportunidade de dormir num templo maori, onde eu sentei com os maoris, eles contaram as histórias deles. Lá os maoris tatuam o rosto mesmo e eu não sabia por quê. E ela me contou que é tipo assim, quem tatua o rosto dos maoris é como se ele fosse o líder da tribo. É o jeito dele impor respeito. É tipo, eu tive coragem de tatuar isso no meu rosto, então eu tô aqui. E eles recebem a gente com muita alegria. E eles querem sentir a nossa cultura, mas ao mesmo tempo eles entendem, calma aí, aqui é a minha. E tive a oportunidade de ficar numa pousada também por maores, onde eles cozinharam como que os aborígenes cozinhavam antigamente. E foi incrível, assim. A comida não é tão boa assim, né? Porque é uma comida mais abafada e tal, mas, cara, uma experiência única. E a gente fez um caminho do lado norte, sul, leste, do leste da Ilha Norte, que a gente ficou na casa de um dos donos que tava fazendo o tour com a gente, assim. E ele começou a contar a história dele. E eu tenho uma tatuagem da Raia, que é aquela primeira que eu fiz no Brasil. E ele falou, cara, que você tem a tatuagem que eu tinha vontade de fazer e tal. E aí a gente saiu pra ver raias. E eu tive a oportunidade de encontrar com a rainha do mar, protetora do mar, várias vezes naquele país, quando eu tava acampando. Às vezes eu campei na praia, ela passava assim, eu tava nas grandes cidades, eu via ela passando e ele me levou pra ver elas de perto. E são animais incríveis, maravilhosos, realmente se sente protegido perto deles. Mas um fato que eu quero contar, assim, que me marcou muito a Nova Zelândia, porque eu tô contando tudo incrível, e quando eu conto tudo, isso é só um trechinho, porque foram 6 meses de uma experiência única. Quando eu tava lá, eu não queria voltar, não mesmo. E meu pai e minha mãe sabiam que corriam esse risco de eu não voltar mais. Mas todo mundo me pergunta por que eu volto. Por que eu voltei, por que eu tô no Brasil, por que eu continuo aqui. E aí, nessa viagem que eu tava lá no leste, é uma viagem que não pegava celular. E quando eu falo não pegava celular, é tipo, não pegava pra fazer ligação, mandar mensagem, internet, nem se fala. E aí eu tava com um grande amigo, o Brown, e a gente tava discutindo sobre a vida. E a gente tava no cenário mais perfeito que você possa imaginar. Tava acontecendo um pôr do sol, a gente tava numa pousada, num hostel, né? Que era tipo uma pousada que tinha um penhasco assim embaixo. Aí você ia descendo o penhasco, numa parte dele tinha uma jacuzzi e você descia e tinha um mar. Então a gente tinha nadado no mar, aquela coisa linda, maravilhosa. A gente voltou, a gente estava sentado nessa jacuzzi, vendo o pôr do sol. E aí a gente estava conversando e o Brown tá me contando a história dele. Ele é um cara, morou da Suécia, e ele tava saindo de lá com um mestrado em Direito pra ir catar kiwi na Austrália. Falei, cara, por que você tá indo plantar catar kiwi na Austrália se você tem seu diploma de mestrado em Direito? E aí ele falou assim, Luana, no meu país, eu existindo ou não, tudo funciona. E eu não sei qual que é o meu propósito de vida. E eu tô indo pra lá fazer isso
porque não quero viver uma vida sem propósito. Eu quero fazer diferença, mas agora eu não sei como. Porque parece que o que eu tô fazendo é o mais do mesmo. Então eu quero ser uma pessoa melhor pra gerar uma transformação. E aí ele falou sobre isso, a gente continuou conversando. E aí no dia seguinte ele foi embora pra um outro caminho e eu fui ficar esperando pra fazer um passeio que eu queria fazer. E sozinha andando pela cidade, fazendo compras e tal, eu entendi que eu tinha que voltar pro Brasil pra entregar o meu propósito, sabe? Porque o Brasil é um país que tá passando por toda essa confusão, mas é um país que eu acredito, as pessoas são muito boas, são muito abertas e tem muito amor. Apesar das vezes a gente esquecer disso ou das pessoas nos mostrarem outras coisas. Mas eu acho que a gente é um país que tem muito amor pra dar, a gente tem muita alegria, a gente só não sabe como ou tem medo de fazer isso. E eu falei, cara, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa vivência, se eu tô experimentando isso, eu tenho que ser um agente de mudança lá. E isso é meu propósito. É trazer um pouco dessa inspiração da gente poder ser mais consciente, mais felizes, mais espontâneos e genuínos possíveis. Porque o que eu descobri na Nova Zelândia é que eu podia ser espontânea, genuína, engraçada, doida, chata, brava, tudo que eu quisesse. Mas eu ainda continuava sendo a Luana. E as pessoas me acolhiam por isso. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou continuar sendo aquela pessoa engraçada, espontânea, chata, e ao mesmo tempo tudo agora. Mas eu vou continuar sendo a Luana. E tá tudo certo. E tá tudo certo, eu não sou uma pessoa pior por isso. Eu só sou eu. E eu via que isso era um grande poder e eu decidi voltar pra cá pra compartilhar um pouco. Gente, eu sei que é muito rápido, mas é porque eu sei que se for um vídeo longo as pessoas não gostam. Então, se inscreve aqui, compartilha com o pessoal, me manda dicas que vocês querem saber da Nova Zelândia ou da minha vida como empreendedora. Não empreendedora ainda, mas como pseudo. Ou da área de inovação, que eu vou compartilhar tudo com vocês que eu puder. E é isso. Obrigada, vocês são amores. Até a próxima. Ah, e daqui a pouco vai ter um videozinho com algumas fotos minhas da experiência na Nova Zelândia.